Queridos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Nós vamos ler juntos esses dois versos da palavra de Deus. Todos acharam? Leamos juntos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém. Louvado seja Deus. Com a sua cabeça mais uma vez. E vamos orar ao Senhor, de maneira curta, mas sincera, para que Ele fale ao nosso coração nessa noite. Oro por você, oro por mim, oro por aqueles que estão nos visitando. Há muitas pessoas que nos acompanham nesse instante de casa através da nossa transmissão. Ore por elas também, para que a palavra do Senhor encontre guarida no coração, para que eles sejam transformados e impactados por essa verdade. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus amado, Deus bendito, obrigado pelo grande privilégio de podermos em mais um dia Teu nos reunirmos na Tua casa para prestar-Te a adoração que Te é devida. Deus amado, agora é o momento em que nós silenciamos e paramos para ouvir a Tua voz. Pois assim como diz a Tua palavra, é melhor chegar-se para ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos. Nós não queremos, ó Deus, nessa noite, apenas falar, dizer e expressar aquilo que nós sentimos ou pensamos, mas nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sair daqui, meu Pai, impactados pela Tua palavra. Por isso, mais uma vez eu te peço, fala conosco, Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, vem falar aos nossos corações, vem impactar a vida de cada um que está. O Senhor os trouxe aqui nessa noite porque tem um propósito. Então fala, meu Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Esse é um dos textos bem conhecidos da Bíblia Sagrada, aquele que fala sobre a porta estreita e o caminho estreito, a porta larga e o caminho largo que conduz à perdição. Certamente você já ouviu muito esse texto, talvez até alguém que esteja aqui ou esteja de casa nos acompanhando que não seja cristão também já tenha ouvido esse texto. Eu lembro-me de ter ouvido esse texto pela primeira vez por volta dos meus 10 anos de idade. Eu havia ido a uma igreja evangélica, na época Assembleia de Deus, e em algum momento, não sei qual, eu ouvi a pregação, ou pelo menos a leitura desse texto, e fiquei com aquilo martelando na minha cabeça, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o caminho que conduz a Deus, o caminho largo é o caminho que conduz à perdição. Daí em diante, sem ter ouvido nenhuma explicação sobre esse texto, e sem ter entendido esse texto, eu, na minha cabeça, deduzia que eu deveria optar sempre por o caminho mais estreito e mais difícil. Na literalidade daquilo que Mateus 7 estava dizendo. Até que certo dia, nas histórias de infância, indo a um açude que havia sangrado, era época de inverno, nós fomos, tentamos pegar alguns peixes, e na volta havia dois caminhos. O caminho comum que nós sempre andávamos e uma vareda que as vacas haviam feito. Na minha cabeça logo veio o texto de Mateus capítulo 7, e eu então disse a meus primos, nós vamos por esse caminho. E eles disseram, tu está ficando doido aí? Está cheio de mato, só tem jurema, mandacaru, rabo de raposa, a gente vai se arranhar todo isso. Não, mas vamos por esse caminho aqui. E ficou naquela discussão, vamos pelo caminho estreito, não vamos pelo caminho normal. Disse, não, vamos pelo estreito, porque a Bíblia diz que a gente tem que andar pelo caminho estreito. E eles não se convenceram desse negócio que a Bíblia tem que andar pelo caminho estreito. Aí eu arrumei uma argumentação, nós vamos caçando passarinho, aqui é melhor. E a gente foi. Chegamos em casa todo arranhado, lapiado. E lá dentro de minha alma eu dizia assim, mas eu acho que eu agradei a Deus, porque eu fui pelo caminho estreito. Talvez você não tenha caído nessa,
nem tenha seguido a literalidade de achar que o caminho estreito que a Bíblia Sagrada fala é você sair andando, se arranhando por aí, andando por onde não deve andar. Mas é bem verdade, queridos irmãos, que esse caminho que agora a Bíblia Sagrada nos fala e nos orienta, deve nos alertar a respeito de algo muito mais sério e muito mais complicado que nós lidamos no nosso dia a dia entre decisões e escolhas que nós temos de tomar diariamente. Jesus nos fala agora nesse texto, pequeno texto de apenas 2 versos, de 2 portas de 2 caminhos. A porta estreita que conduz a um caminho apertado e a porta larga que naturalmente conduz a um caminho espaçoso. Ele vai nos mostrar nessa sessão final do Sermão do Monte uma série de pares. E aí você vai encontrar do verso 13 até o verso 29 menções a pares. E aí nós temos, por exemplo, 2 caminhos, nós temos 2 destinos, 2 grupos de pessoas, 2 tipos de árvore, 2 tipos de fruto, nós temos menções a 2 tipos de fundamentos. São pares que agora vão ser utilizados nessa sessão final do Sermão do Monte. E o primeiro par de comparações que Jesus vai utilizar agora é da porta e do caminho. E tanto a porta estreita quanto a porta larga são tidos aqui por Cristo como sendo a entrada para o reino de Deus. Entenda, não que a porta larga seja a entrada para a vontade de Deus, mas são as apresentações que nos são feitas. A apresentação da porta larga e a apresentação do caminho da porta estreita. A porta estreita somente pela fé, somente por meio de Cristo. Ela é exigente, ela representa essa verdadeira salvação que leva à vida eterna. A porta larga, por outro lado, ela inclui todas as religiões, inclui as obras de justiça, inclui uma vida mais tranquila, mais sossegada. E à luz disso, nós vamos perceber então que há algo que Jesus quer nos ensinar além de portas e estradas. E eu queria então meditar nessa noite com você, baseado numa pergunta: para onde você vai? Qual caminho você tem trilhado? Qual fim levará esse caminho que você tem trilhado? Para onde você vai? Em primeiro lugar, há 2 portas que nos são apresentadas aqui. E o que é que significa então essa porta estreita e esse caminho estreito? Lá em Lucas 9, 23 e 24, Jesus vai dizer o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus fala sobre um discipulado que custa caro, que tem um preço. Um discipulado que não será fácil de seguir. É a mesma relação que nós temos à porta estreita. Jesus está tratando sobre um discípulo que passará inevitavelmente por perseguição, por lutas, por dissabores, terá de fazer muitas renúncias, terá de se afastar das glórias desse mundo. E quando Cristo então fala que são poucos os que acertam esse caminho, conforme vai dizer Mateus capítulo 22, ele está falando exatamente isso. Não são muitos os que querem entrar pela porta estreita, porque na verdade a maioria querem viver as facilidades. Entrar pela porta estreita então é exatamente a reação daquele que entende que Jesus é o único caminho. Então nós temos aqui uma porta que é larga. Não há limites de bagagem para carregar. Não há nada para se deixar para trás. A porta é larga. Você pode entrar com tudo que você já carrega. Você pode permanecer do mesmo jeito. Você pode levar todas as suas práticas por esta porta, por este caminho. Não é preciso renúncia nenhuma. Do jeito que você está, você pode continuar seguindo. Com os prazeres, com as práticas pecaminosas que você tem, você pode continuar praticando. A porta é larga, você passará por essa porta, você andará tranquilamente por esse caminho, sem precisar renunciar absolutamente nada. Há espaço suficiente para trilhar esse caminho sem abandonar absolutamente nada. Por outro lado, nós temos uma porta estreita,
aonde não é possível entrar por ela com egoísmo, com hipocrisia, com religião mecânica, com pecados, com práticas pecaminosas. A porta é estreita, a porta de entrada não permite que você traga tudo que você tem. A primeira dificuldade do reino já aparece na entrada. É inclusive esse o evangelho que nós anunciamos continuamente. A igreja está aberta a todos. Todos podem vir à igreja, todos podem vir à casa de Deus, todos podem se assentar nestes bancos. Todavia, a mensagem do Evangelho não é venha e fique como está. A mensagem do Evangelho é venha, abandone as práticas pecaminosas que você tem, deixe os velhos costumes, abandone práticas maliciosas, pecaminosas, corruptas, deixe de fora tudo aquilo que não agrada ao Senhor e permaneça continuando neste caminho. A mensagem de Cristo é, de fato, venha como você está. Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas aí logo em seguida vem, eu vos aliviarei. Esse fardo que a gente por vezes entende que é apenas o cansaço, as circunstâncias, as lutas, as doenças, os problemas, é mais que isso. Refere-se ao pecado, que é um peso em nossa vida. Refere-se ao pecado que nos leva à condenação, que tira a nossa paz, que nos deixa atordoados. Jesus chama-nos para vir até Ele da maneira como nós estivermos, mas esse fardo terá que ser tirado, a porta é estreita. Não há possibilidades de você entrar nessa porta com a bagagem do pecado em cima de você. Abandone as práticas pecaminosas. Há uma porta larga, mas por outro lado, há uma porta estreita. Lucas 14, 26, 27 é claro em nos mostrar que ninguém pode seguir a Cristo sem antes negar a si mesmo. A ideia é, essa porta representa a necessidade do abandono do pecado para poder chegar-se ao seu Deus. Até porque o Senhor não comunga com prática pecaminosa, o Senhor não comunga com a prática do mal, o Senhor aborrece o mal, o Senhor aborrece o pecado. Não é possível permanecer na presença de Deus estando em pecado. Veja, até mesmo o profeta Isaías, homem santo, escolhido pelo Senhor, que vivia em retidão, em integridade de vida, quando teve uma visão do Senhor assentado num alto e sublime trono, disse, ai de mim, porque eu sou pecador, ai de mim. Não se pode chegar à presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo, de todo jeito. Falamos isso semana passada, sobre a adoração dos tolos. A porta é estreita, porque nós não podemos ir a Deus de toda maneira. Nós podemos até nos chegar à porta, mas logo toda a bagagem do pecado deverá ficar para fora. Por isso que a lição principal dessa primeira ilustração é que Jesus é a porta. João 10, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A lição é, a porta é estreita, mas a porta, conforme diz o próprio Cristo, a porta é Jesus. Eu sou a porta. Aqueles que vierem até mim vão entrar, mas vão sair e acharão pastagem. Não é possível entrar de todas as formas nessa porta estreita. Nós estamos vendo essa temática para onde você vai. Primeiro, há duas portas. Segundo, há dois caminhos. E é curioso, porque aqui nós vamos perceber que, ao contrário da necessidade de autonegação, de comprometimento e de enfrentar possíveis sofrimentos, os opostos da porta e caminho estreito oferecem um suposto conforto. Você não precisa se preocupar com bagagem emocional, com bagagem de pecado, com um passado pecaminoso. Oferece tranquilidade, você não tem pressão, você não tem sufoco. A porta larga e o caminho largo, espaçoso, é exatamente aquele que traz a ideia de que você tem liberdade para viver assim. É esse, inclusive, o falso evangelho que tem sido ensinado hoje. Nós veremos na próxima semana, quando se fala sobre os falsos profetas. Há uma intrínseca ligação aqui entre o verso 13 e 14 e o 15, com o 24, a continuidade das sessões de Mateus capítulo 7. A ideia de que o caminho espaçoso tem falsos profetas.
E aqueles que seguem esses falsos profetas lançam fundamento sobre uma areia movediça que não tem sustentabilidade. Aqui então Jesus quer nos ensinar sobre o perigo de seguirmos o fluxo natural da vida de tranquilidade. Até porque Provérbios 14, versículo 12, abra sua Bíblia e confira o que é que diz esse texto, com respeito daqueles que acham que seguindo o fluxo da vida, na sua pretensa tranquilidade, chegarão aonde agrada a Deus. Provérbios 14, versículo 12, diz o texto: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. A porta larga, o caminho espaçoso, nos mostra exatamente esse aspecto de que esse é o caminho mais fácil, parece ser bom, é mais gostoso, é mais prazeroso. Não há problemas, não há interrupções, não há barreiras. São muitos os que entram por ele, pois essa é a escolha natural do homem pecador que ainda não foi alcançado pela graça. Todas as atitudes daqueles que caminham para a perdição podem ser observadas exatamente nesse caminho. Livre. Eu não preciso prestar conta a ninguém. Eu lá preciso me preocupar com o tipo de vestimenta, com o tipo de música, com o tipo de comportamento que eu tenho nos cantos, com o tipo de palavra que eu falo. Eu lá preciso me preocupar com isso. Eu vou seguir esse caminho, eu vou entrar por essa porta, eu vou viver tranquilamente. Por ocasião da queda, lá em Gênesis capítulo 3, o que ocorre, irmãos, é que a liberdade, ou aquilo que nós chamávamos de livre-arbítrio, foi perdido pelo homem. Antes da queda, o homem ainda tinha a possibilidade de pecar ou não pecar. Só que logo após a queda, em Gênesis capítulo 3, essa sua liberdade ela foi totalmente perdida e este homem agora vive preso por causa do seu pecado. A terra sofre as consequências, o homem sofre as consequências, a mulher sofre as consequências e a sua descendência, de modo que agora jaz livre-arbítrio de homem. É bem verdade que os nossos irmãos arminianos defendem o livre-arbítrio e muitos creem que nós temos liberdade para escolhermos a Deus, que nós podemos escolher entre o certo e errado, que nós podemos decidir qual será o curso de nossa vida, escolhendo a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Só que o homem está morto em seus delitos e pecados, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2. O homem está entregue às suas próprias paixões, o homem não desejará aquilo que é correto sem que antes a graça o alcance. O que é que isso nos mostra? O homem não tem mais esse livre-arbítrio, irmãos. Ele não tem mais essa liberdade. Se tivesse, ele escolheria não pecar e jamais pecaria, mas imagine, veja qual é a nossa condição. Paulo vai dizer, aquilo que eu quero fazer, não faço. E o que eu não quero fazer, eu vou lá e faço. Maldito homem que sou. Nós estamos presos à realidade da queda. Acabou-se o livre-arbítrio de homem. Se houvesse esse tal livre-arbítrio que tanto se fala, você sairia daqui dizendo, eu hoje decido, pastor, nunca mais pecar. Mas eu duvido que você saia daqui e não peque mais. É provável que até mesmo antes de sair você cometa pecado, seja por palavras, seja por pensamento, seja por omissão. Nós não temos mais essa liberdade, o único que tinha essa liberdade era o homem no Éden, quando tinha entre uma árvore e outra e poderia muito bem dizer, desta eu não comerei. Só que depois que ele come, ele não tem mais a oportunidade de voltar à árvore da vida, porque a Bíblia vai dizer, ele foi impedido de voltar à árvore da vida, e o texto é claro em dizer, para que ele não coma e viva eternamente, ele agora está condenado à morte. Não há mais possibilidade dele viver livremente, ele está condenado a viver preso às consequências do seu pecado. Nós não temos mais livre-arbítrio. Não temos. Se você ainda crê nisso, você é um arminiano. E você está vivendo achando que pode escolher entre Deus e escolher entre o inferno. Que você pode escolher pecar ou não pecar. Isso não tem relação com a santificação. Nós estamos falando de outra coisa.
Tem a ver com a salvação. O homem está morto em seus delitos e pecados, ele não consegue escolher a Deus. Como é que um morto vai escolher nada, irmãos? Um morto nem escuta grito, nem escuta chamado, quem dirá tomar decisão de escolha? É somente por meio da graça, da regeneração do Espírito Santo, que o homem passa a ter vida e passa a desejar buscar a Deus. Efésios 2 é claro em afirmar isso. Romanos 8 também. Então, agora a situação do homem é essa. Ele ainda possui vontade, isso é fato. Nós temos vontade, nós temos liberdade dentro daquilo que Deus nos permite, porém essa vontade não é mais livre, porque nós estamos escravizados por causa do pecado. Somente quando Cristo nos salva é que nós somos livres das garras do pecado, mas ainda não livres da sua presença. O pecado é a realidade de nossa vida. E aqueles então que seguem o caminho largo estão fazendo o quê? Seguindo o curso, ou como a gente costuma dizer, segue o fluxo. Seguem sem observar absolutamente nada. E a Bíblia é clara em dizer que o salário do pecado é a morte. É esse o fim do fluxo natural que o homem sem Deus acaba tomando. Nós podemos perceber claramente, queridos irmãos, que de acordo com esse texto, a porta larga, o caminho espaçoso que conduz para a perdição, é a condição natural do homem que não teme ao Senhor. Ele vive a sua vida sem preocupação, ele vive a sua vida sem se preocupar com amanhã, sem pensar na vida eterna, sem pensar na sua morte, sem pensar no seu futuro. Ele está preocupado com as coisas materiais, com as coisas desse mundo, ele está preocupado em prosperar, ele está preocupado em ter prazeres, ele está preocupado em desfrutar de coisas boas, em degustar uma boa culinária, em fazer boas viagens. Não que seja pecaminoso, não é, mas a preocupação do homem sem Deus é somente essa e essa só. Não há nada mais além do que isso. A Bíblia vai dizer, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que é que tu tens para oferecer? Fora isso, além disso, se sua vida se baseia apenas nesse mundo, você é o mais infeliz de todos eles, pois esse mundo é passageiro, e essa vida é breve. A Bíblia vai dizer claramente que a nossa vida passa rapidamente, nós voamos. Nós somos como a relva que nasce, mas que logo murcha, seca e cai. Então, o dito popular diz, a voz do povo é a voz de Deus. O caminho espaçoso nos mostra exatamente isso. Todos seguem o seu fluxo, porque é o mais perfeito, aparentemente é o mais tranquilo, é o mais fácil. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer, não, a voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Que o caminho espaçoso não reflete a vontade do Senhor. A tranquilidade, a paz que você sente em praticar o pecado não reflete a vontade de Deus. Então, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a escolha da maioria é aquilo que equivale ao que é bom. Por isso, que nós vamos encontrar na própria história da humanidade exemplos de multidões que apoiaram práticas de atrocidades contra seres humanos. É o caso dos nazistas, Segunda Guerra Mundial. Não precisamos ir para a história do mundo. Bastamos ir para a Bíblia Sagrada, na história do próprio Cristo, quando uma multidão escolheu soltar Barrabás e prender e matar Jesus. Então, esse ditado popular de que a voz do povo é a voz de Deus não é verdadeiro. Pelo contrário, reflete em muitos momentos, reflete, na verdade, a disposição pecaminosa da humanidade prevalecendo em muitas das decisões. É exatamente isso que acontece ao longo da história. O livro de Juízes reflete perfeitamente isso, quando a maioria das pessoas preferia o caminho espaçoso, mais largo, sem regras, sem diretrizes. Mas a consequência também é desastrosa. Pois a gente vai encontrar, à luz da Bíblia Sagrada, o desastre que sempre foi a maioria movido pela sua prática pecaminosa, pelo desejo do coração corrompido. Êxodo, é claro, e nos mostrará isso quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, e a multidão que fica embaixo todinha concorda em fazer um bezerro de ouro. A voz daquele povo não refletiu a voz de Deus. A voz daquele povo não agradou o Senhor. A decisão daquela maioria não refletia a decisão que Deus de fato queria para eles. Então o caminho largo, o caminho espaçoso, a porta larga,
É um reflexo do fluxo natural do homem que não teme a Deus e que vive nas suas práticas pecaminosas, continua vivendo aparentemente bem e acha que está tudo certo, porque se está dando certo é porque Deus está no comando. E não é exatamente assim. Nem tudo que é bom é certo. Nem tudo que é bom é certo. Como eu via lá no Junco do Seridó, há um mês atrás, pelo reverendo pastor João, ele falando exatamente sobre isso. Nem tudo que é certo, nem tudo que é bom é certo. É certo ou é bom que o pai de família traga o alimento para a sua família todas as semanas. Mas é errado quando ele faz isso por meio de corrupção. Nem tudo que é certo, ou nem tudo que é bom, é certo. Não significa que se minha vida está aparentemente tranquila, em paz, eu estou prosperando, os meus filhos estão com saúde, eu estou sentindo assim paz, eu estou tranquilo, eu estou bem comigo mesmo. Ainda que eu não esteja nem aí para Deus, não significa que a vida que você está vivendo é certa porque tudo vai bem. O Salmo 73 é uma prova clara disso. Asaf, em um determinado momento de sua vida, entra numa paranoia porque ele olha para a vida dos ímpios e diz: meu Deus do céu, eu temo ao Senhor, eu componho cânticos, eu vivo dedicado à vida religiosa, parafraseando ele, é claro. Eu tenho servido ao Senhor com toda a minha vida e passo dificuldades. Olha as lutas que eu enfrento. Aí eu olho para a casa do vizinho ímpio, ele está comendo picanha todos os dias. Ele está cada vez mais prosperando. Ninguém adoece lá, enquanto aqui em casa levanta um, cai outro. Eles aparentemente estão bem, eles viajam. Eles postam foto nas redes sociais, rodando o mundo. Eles cada vez mais crescem financeiramente, socialmente, economicamente, cada vez melhor, a família vai bem. E eu, sim, eu estou te servindo, mas está tudo difícil, está tudo emperrado. Comendo salsichinha com cuscuz para ser feliz. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Será que esse caminho de fato é certo? Veja, o caminho espaçoso, as tranquilidades, não significa que você está sendo abençoado por Deus. É muito comum nós vermos isso, ainda mais hoje nas redes sociais, as pessoas normalmente dão esses lapsos de postagem assim, né? A pessoa está lá praticando todo tipo de sorte de pecado, vivendo aquilo que é desagradável a Deus. Aí diz assim, né? Deus abençoa aqui. Com Deus o negócio está tudo certo. O camarada está vivendo na prática do pecado, mas porque está prosperando, acha que Deus está abençoando sua prática pecaminosa. Está lá ganhando dinheiro no jogo do tigrinho. Ó, se vocês riram, se tem alguém aqui jogando, nós vamos conversar no gabinete. Está jogando no triguinho, no tigrinho, está jogando não sei aonde, está o Pix da Beta. Eu fui propaganda desse negócio não, porque vai que gente procura aí. Mas está lá no Pix, está lá aqui em Bom Conselho tem um monte de casa de aposta. Ah, ganhei. Virei milionário, ganhei 5 contos, ganhei 10, ganhei 100. Eita, graças a Deus. Nem tudo que é bom é certo, irmãos. Esse é o fluxo natural da multidão, em desagradar a Deus, em fazer aquilo que é pecaminoso, aquilo que é desagradável ao Senhor, mas porque é bom para ele, é bom para a sua família, ele se sente realizado com aquilo. Eita, foi Deus que me abençoou. Esse é o caminho largo, esse é o caminho espaçoso de quem prefere viver uma vida pecaminosa, achando inclusive que a bênção de Deus repousa sobre ele, mesmo estando sobre a prática pecaminosa. Esse é o caminho da perdição. A Bíblia Sagrada nos mostra. Então, perceba, há um caminho que é fácil, espaçoso, mas outro caminho é difícil, é apertado. E sabe qual é a lição desta segunda ilustração que o texto nos mostra? Jesus também é o caminho. Ele é a porta, mas João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Há muitas portas, há aparentes caminhos largos que você pode olhar assim e dizer, mas aqui está tudo certo, aparentemente não tem nada demais. Só que Jesus vai dizer, claro, olha, eu sou o único caminho. Não há alternativa para você, eu sou o caminho, não há outro. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Qual caminho você tem seguido? Para onde você vai? Terceiro lugar,
há dois grupos de pessoas. Há uma porta larga, uma porta estreita, mas há também dois grupos de pessoas. E aqui o texto vai nos dizer claramente isso quando fala sobre o caminho que conduz para a vida e diz que são poucos os que acertam com ela, com esta porta, com este caminho, são poucos. Há muitas pessoas e há poucas pessoas na referência do texto. As muitas normalmente seguem o fluxo da porta larga, e é curioso porque lá em Apocalipse 20, versículo 8, quando fala sobre a ação do diabo, vai dizer que o número daqueles a quem o diabo foi reunir é como a areia do mar. A multidão de perdidos, a multidão de pessoas que não temem a Deus e estão todos os dias caminhando para o inferno, são como as areias ou a areia da praia, como o número de grãos que existe na areia da praia. É exatamente o aspecto da multidão de pessoas que não temem a Deus. O caminho é largo, o caminho é espaçoso. As pessoas preferem esse caminho de facilidade. Elas preferem seguir o fluxo natural do bem-estar. Muitas pessoas, infelizmente, preferem seguir esse caminho porque ele é mais fácil. Por outro lado, nós encontramos a menção de que poucas são as pessoas que acertam com esta porta, com este caminho. E quando você vai ler, por exemplo, a parábola do semeador, lá em Mateus 13, do verso 18 ao 23, o texto nos vai falar sobre algumas sementes que foram lançadas, precisamente 4 sementes. Uma cai num solo, outra cai em outro, outra à beira do caminho, outra entre os espinhos, outra entre as pedras, e uma cai na terra boa e fértil, e essa floresce e frutifica. Até mesmo em uma parábola ilustrativa, nós vamos perceber que a semente lançada não dá por completo. De 4, apenas uma floresce. Dos 10 leprosos que Jesus cura, apenas um volta para agradecer. Das virgens que deveriam estar preparadas, a mesma coisa acontece, a proporção sempre é menor. Continuamente, nós vamos encontrar a Bíblia falando sobre o número daqueles que são perdidos, ou aqueles que praticam, ou vivem numa prática pecaminosa. Porque esse é o fluxo natural do pecado. É exatamente assim o que a ausência do livre-arbítrio faz na vida do homem. Naturalmente, ele vai praticar aquilo que é pecaminoso, porque a sua inclinação é esta. O homem natural não vai escolher a Deus, ele vai escolher as práticas pecaminosas. Nós que somos presbiterianos e conhecemos bem nossa teologia, nós sabemos já disso. Que a nossa inclinação, ela é para a morte, ela é para o pecado. E quando nós desejamos o que é bom, quando nós queremos algo que é bom, é porque primeiro Deus agiu em nosso coração, nos nossos impulsos, nas nossas vontades, nas nossas faculdades mentais e nos leva até Ele. A razão pela qual você hoje preferiu vir aqui, não é porque você é bonzinho, não é porque você é inteligente, porque certamente Deus tocou no seu coração para que você viesse aqui essa noite. Até mesmo você que está nos visitando, ou talvez nos assistindo de casa. Há um propósito para a sua vida e Deus está tocando no seu coração para que você conheça o Evangelho, para que você conheça a verdade. Não é por você mesmo que isso está acontecendo. É o Espírito Santo de Deus movendo o seu coração, mexendo na sua mente, mexendo no seu corpo, fazendo com que você agora sinta desejos diferentes, para que você agora tenha disposições diferentes e passe a buscar a Deus, o que não é natural a você. É exatamente essa obra do Espírito Santo. Porque são poucos os que acertam por essa porta. Nos tempos de Noé, apenas ele, sua esposa, filhos e noras entraram na arca. É exatamente assim que a Bíblia Sagrada vai dizer que será os últimos dias. Porque nos últimos dias será como no tempo de Noé. Pessoas irão se casar, se dar ao casamento, as pessoas irão trabalhar, irão fazer suas coisas, irão viver sua vida naturalmente, e quando de repente, no céu, brilhará o sol da justiça, será revelado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de maneira gloriosa, e muitos que estarão desapercebidos, vivendo a sua vida como se Deus não existisse, serão pegos de surpresa. A proporção dos salvos
sempre parece ser menor do que aqueles que se perdem. Até porque há uma razão bíblica e teológica para isso. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram, todos merecem inferno. Só que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus foi gracioso e ainda permitiu que alguns se salvassem. Todos mereciam condenação e merecem condenação. Mas a dádiva gratuita de Deus é permitir que muitos, em meio à grande multidão que se perde, seja salvo, seja resgatado, seja reconduzido, não para o inferno, mas agora para a presença do Deus Todo-Poderoso. É graça, não é mérito. Mas, finalmente, há dois destinos. E é exatamente aqui que o texto nos chama a atenção para a sua conclusão. Um destino é perdição. Provérbios 14, versículo 12, conforme nós lemos, nos mostra isso. O outro destino é vida. 1 João 5, verso 11 e verso 13. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. João agora vai dizer, aqueles que creem, aqueles que obedecem e seguem esse caminho, têm a vida eterna que está em Jesus Cristo. A lição principal dessa última ilustração é que Jesus é a vida eterna. João 6,68, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não há outro caminho. Para onde é que a gente vai? Após uma grande multidão abandonar Jesus, porque ele começou a pregar um sermão duro, muita gente começou a evacuar. Vamos sair daqui. Não. Esse homem aí, esse filho de José, está muito agitado, está muito duro. Deus é amor. É essa mesma pregação que nós ouvimos do mundo hoje. Deus é amor, independente das minhas escolhas, independente das minhas coisas, Deus me ama, Deus não está preocupado com o meu pecado, Deus está preocupado com o meu bem-estar, Deus não está preocupado com a minha opção que eu faço, Deus está preocupado com eu estar bem, eu amo a Deus, Ele me ama, isso é o que vale. Essa é a pregação dos falsos profetas que vai dizer a Bíblia Sagrada mais à frente. Esse é o anúncio do falso evangelho e é o anúncio do falso evangelho que é confortável ao ouvido de muitos que não querem mudança de vida, não querem amputação radical, não querem romper com as práticas pecaminosas. Não, essa mensagem dura de pecado, de moralidade, isso é ultrapassado, isso é coisa de religiosos. Deus nos ama, vamos viver a pluralidade, vamos viver a liberdade. Por que eu hei ter que abandonar essas práticas pecaminosas se Deus me ama? É exatamente esse o caminho espaçoso. É exatamente essa a porta que conduz para a perdição, pois nela você não precisa abdicar absolutamente nada. Basta viver como você se agrada. E é exatamente esse o caminho da perdição. Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, vai dizer Pedro. Para onde você vai, meu irmão? Para onde você tem caminhado? Você que nos visita aqui essa noite. Qual caminho você tem trilhado? Algumas conclusões, irmãos, esse texto vai nos ensinar, além dessas que nós já vimos. Eu queria pelo menos observar 5 lições que esse texto nos apresenta. Primeiro, o caminho de Cristo não é espaçoso, mas limitado. A pobreza de espírito, conforme nos apresenta Mateus capítulo 5, não é fácil. Orar de maneira persistente, conforme diz o Sermão do Monte, não é fácil. Praticar a justiça não é fácil. Ter atitudes voltadas para Deus não é fácil. Ter atitudes que de fato glorificam a Deus e deixam-me assim recanteado, não é fácil. Mas o caminho de Cristo não é espaçoso. Não há lugar para vanglória, não há lugar para idolatria, não há lugar para práticas pecaminosas, não há lugar para a imoralidade sexual, não há espaço para vícios, não há espaço para um espírito soberbo. O caminho de Cristo não é fácil, não é espaçoso, ele de fato nos limita a andarmos de maneira correta. Além disso, não se pode descobrir o caminho de Cristo recorrendo à opinião da maioria. Pois, biblicamente, a maioria sempre está na estrada que leva à destruição.
A maioria sempre seguirá o fluxo. Sabe qual é a imagem que eu sempre tenho? Sempre que eu vejo assim aquelas festas, me vem na mente a mesma hora a palavra de Deus. Olhe para as igrejas. Olhe para aqueles que buscam a Deus. É assim, ó. 100 pessoas, 150, 200 no máximo, 300, quando muito 1000. Olha para uma festa. Anuncia nas ruas, anuncia nas praças. Vamos nos reunir, vamos adorar Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus. Quantas pessoas irão? Quantos sairão de sua casa? O sol está quente. Está tão frio hoje. Eu acho que vai até serenar. Eu estou com uma dorzinha de cabeça. A minha perna não está muito legal. Eu tô mancando. Não consigo ir porque eu estou mancando. Minha coluna não está muito legal para me sentar no banco. Rapaz, eu lavei meu carro ontem, ter que sair aqui do sítio, pegar a lama. Minha roupa está apertada, eu preciso comprar uma roupa nova. Chegou uma visita, na hora de ir para a igreja chegou a visita. É porque amanhã eu vou viajar cedo, então eu tenho que dormir um pouco mais cedo. Ainda que durma meia-noite, mas eu não dá tempo de ir para a igreja agora. Não, eu preciso ter um momento de visitar fulano, cicrano, beltrano. Veja, as pessoas sempre vão dizer, eu não posso, eu tenho esse compromisso, eu tenho aquilo outro. Anuncia uma festa no meio da semana. Teve aqui em Bom Conselho, eu soube esses dias, na quarta-feira passada teve uma festa aqui, né? Milhares de pessoas. As pessoas vão. E eu vinha de Garanhuns na quinta-feira, eu vim no rádio, e uma mulher dizendo, eita, a festa foi muito boa, eu saí de lá 3 horas da manhã, porque eu tinha que trabalhar 6 horas no outro dia, mas se eu pudesse, eu ficava até 7. É exatamente assim. Não há empecilho, não há dificuldade, não há falta de roupa, não há falta de recurso, não há chuva que impeça o ímpio de pecar, pois o forró bom acontece no inverno de Bom Conselho. O festival de inverno de Garanhuns acontece no inverno. Sabe o que o povo faz? Capa de chuva, guarda-chuva, o frio torando, e as mulheres com os pedaços de roupa, nem frio sente. É esse o caminho espaçoso que conduz para a perdição. Não há limites, não há dificuldade, tudo é fácil, tudo é prazeroso. Aí você que conhece a Deus, você que conhece a Bíblia, você que serve o Deus vivo verdadeiro, fica colocando dificuldade para vir cultuar ao Senhor uma vez na semana pelo menos. Caminho espaçoso conduz para a perdição. Mas uma terceira lição é que o caminho estreito para a vida não pode ser trilhado enquanto nós formos movidos pelo desejo de agradar a maioria das pessoas. Esse, irmãos, é um caminho solitário muitas vezes. É muito provável que você, em entregando a sua vida a Cristo, em agora vivendo em dedicação prudente ao Senhor, não tenha mais a companhia dos seus amigos. Nessa estrada, seus amigos vão lhe abandonar. Nessa estrada, talvez seus familiares não queiram lhe acompanhar. Nessa estrada, talvez até mesmo seu cônjuge não queira lhe acompanhar. Nessa estrada, é bem provável que muitas pessoas vão inclusive lhe perseguir para tentar lhe tirar de lá. É um caminho solitário, é estreito, é apertado, é cheio de dificuldades e ainda por cima parece ser solitário, porque Jesus vai dizer, eu estou com vocês. Ainda que o mundo vos abandone, ainda que as pessoas lhe deixem, eu estou com vocês. Suporte a tribulação, suporte a aflição, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Permaneçam firmes, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas eu vou caminhar ao lado de vocês. Ainda que seu pai lhe abandone, ainda que sua mãe lhe rejeite, ainda que seu irmão, seu cônjuge, seu filho, seus amigos de trabalho, seus amigos da vida digam assim, você está diferente, nós não queremos mais caminhar com você, ainda assim permaneça firme, o Senhor não lhe abandona, Ele está com você, trilhando cada jornada, cada passo, cada abismo, cada subida, cada curva da estrada, Jesus estará ao seu lado, Ele está conosco. Josué 24:15 diz assim, escolham hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em quarto lugar, os dois caminhos não serão fim em si mesmos, mas têm um significado eterno e além deles. Um leva à destruição, outro leva à vida. Uns seguem o fluxo normal, sem pensar no amanhã. Outros seguem a dificuldade diária da renúncia cristã, aguardando ansiosamente a recompensa que receberão do seu Deus.
Mas em quinto e último lugar, não existe um caminho alternativo para você. Só há dois caminhos: ou estreito ou espaçoso. Só há duas portas: ou estreita ou larga. Não há uma terceira via. Não há uma terceira opção. Não tem como você flertar com o pecado e viver tentando agradar a Deus. Ou você serve a Deus ou você serve a outros deuses. Dois senhores não se pode servir. As pessoas não vão ganhar o reino de Deus adorando a natureza, elas não vão ganhar o reino de Deus adorando os ídolos, não vão ganhar o reino de Deus adorando a si mesmo. As pessoas não vão ganhar o reino de Deus se entregando às suas paixões, visitando a igreja esporadicamente, mas vivendo nas mesmas práticas pecaminosas de sempre. Lembra da semente lançada? 4 sementes, apenas uma floresce. Lembra dos chamados? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Provavelmente, talvez alguém aqui nessa noite esteja vivendo nessa mesma situação. Ou talvez você está nos acompanhando de casa, tentando um caminho alternativo. Pastor, eu não quero o caminho do mundo, mas assim, eu também não consigo me firmar na igreja, então eu vou tentar trilhar um caminho alternativo. Esse caminho não existe, esse caminho é enganoso, esse caminho tem um limite. Você será enganado por ele, mas ele não lhe levará a absolutamente lugar nenhum. Não há como agradar a Deus vivendo uma vida dupla, tentando servir a Deus aqui na igreja e vivendo nas práticas pecaminosas lá fora, tentando buscar a Deus, orando pela família uma vez ou outra no mês e vivendo a vida como se ele não existisse, com negócios errados, com práticas pecaminosas, do mesmo jeito de antes. As pessoas não vão ganhar o reino de Deus buscando prazeres e confortos distantes do Senhor. Ninguém pode viver na igreja e no mundo. Ninguém pode viver escravizado nos seus vícios e buscando servir a Deus. É preciso sacrifício, renúncia, fidelidade, compromisso. É preciso abandonar de uma vez por todas tudo aquilo que desagrada a Deus e trilhar este caminho estreito que Ele nos mostra, para que no final das contas nós possamos receber do Senhor a herança que o caminho largo não dará a absolutamente ninguém. Para onde você vai? Para onde é que você está caminhando? Eu quero ser ainda mais claro para quem nos visita essa noite, para quem nos assiste de casa, ou até mesmo para você que é crente em Jesus Cristo. A maneira que você tem andado, o caminho que você tem trilhado, de fato lhe levará para mais próximo de Deus, ou cada dia mais a sua vida está entrando num colapso de distância do Senhor? Cada passo que você dá, cada decisão que você toma, cada escolha que você faz, isso lhe leva para mais próximo de Deus ou isso lhe distancia cada vez mais dele? Não olhe apenas para a jornada, lembre-se de olhar para a chegada, para o fim dessa jornada. Há muitos que estão preocupados com a facilidade de seguir o percurso tranquilo, mas não pensa que a destruição, que o final desse caminho será a morte. Há muitos que estão trilhando a sua vida como o motorista que esses dias caiu num grande barranco achando que a rua tinha saída. Mas na verdade era uma rua sem saída de nenhum barranco, ele vinha em alta velocidade. Até que ele chega no final da rua e o seu carro já estava numa velocidade tão alta que não havia mais possibilidade de frenagem. Ele cai, ele morre. Há muitos que estão conduzindo a sua vida exatamente assim. Eu vou viver na minha prática pecaminosa, eu vou viver assim nessas práticas que eu tenho. Deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho, vida leva eu. Mas haverá um momento em que não será mais possível você frear, parar e voltar atrás, já será tarde demais. O convite de Cristo é para hoje, o alerta dele é para hoje. Então, eu quero até aproveitar para dizer a você que talvez ainda não tema ao Senhor, talvez ainda não tenha entregado a sua vida a Cristo, que ainda não tenha sido convertido ao Senhor verdadeiramente. Hoje você tem a oportunidade de fazer isso, de reconhecer que o caminho que você está trilhando está levando para distante de Deus, que o caminho que você está trilhando está levando para cada vez mais buscar aquilo que desagrada ao Senhor e que o final disso será condenação, será punição. Louco, esta noite pedirão a tua alma o que você tem para oferecer. Então hoje é um dia oportuno de você dizer: Senhor, eu arrependo dos meus pecados. Senhor, eu não quero mais seguir esse caminho. Senhor, eu tenho vivido uma vida errante, eu tenho andado assim, distante de Ti. Arrependa-se ao Senhor, entregue a sua vida a Cristo. Reconheça que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador. A sua vida poderá ser diferente, não mais fácil, porém transformada, e haverá uma recompensa eterna que esse mundo, o seu trabalho, as pessoas, ninguém poderá lhe dar, somente Cristo lhe dará. Os prazeres dele são eternos.
A garantia dele é para sempre. Hoje, entregue a sua vida a Cristo. Não espere para amanhã, não deixe para depois. Não continue caminhando assim. É hora de você reconhecer que se você veio aqui, Deus tem um propósito na sua vida. Que se você está nos acompanhando de casa, nos ouvindo, entre tantas outras programações que você poderia selecionar para assistir, mas está ouvindo exatamente essa mensagem, é porque o Senhor está lhe alertando, lhe dando mais uma oportunidade enquanto há tempo. Não viva como os homens viviam nos dias de Noé, entregando-se às suas paixões, casando, dando-se em casamento, andando a sua vida, seguindo o fluxo do pecado, até que uma grande tempestade os assolou. Jesus breve voltará. Você está preparado? O caminho que você está trilhando está de fato lhe conduzindo a Ele? Ou se a realidade de que Cristo voltará lhe apavora, isso é um sinal de que você precisa urgentemente hoje acertar as contas com Deus. Se prostrar diante dEle, pedir perdão a Ele e recomeçar a nova caminhada. Abandone esse caminho, abandone essas práticas. Isso não vai levar a nada. E vai levar ao inferno. A eternidade separada do Senhor. Hoje é o dia de você assumir um compromisso com Deus e agora andar em aliança com Ele até que Ele volte. Vamos fazer isso? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Clamar ao Senhor por nossas vidas, para aqueles que ainda não temem a Deus. Se alguém aqui nessa noite entender a mensagem, quer entregar a sua vida a Cristo, pode nos procurar depois do culto, nós vamos orar pela sua vida, nós queremos orar por você, nós queremos fazer um compromisso de lhe acompanhar, de lhe assistir, de estar caminhando ao seu lado. Hoje é o dia oportuno de você dizer: pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu não quero mais viver assim, eu quero agora assumir um compromisso diante de Deus e diante dos homens. Romanos 10 diz que aquele que crê no coração e professa com a sua boca será salvo. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa, declarando que de fato agora sou filho de Deus. Então, entregue a sua vida a Cristo, confesse os seus pecados, confesse a sua fé em Cristo e viva para agradá-lo. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua instrução, obrigado porque o Senhor alerta a tua igreja, alerta o teu povo, mas também ainda continua chamando, convidando ao arrependimento aqueles que estão distantes de ti. Que a tua palavra, meu Pai, possa encontrar nesta noite corações abertos. Que a tua palavra nessa noite possa ir de encontro àqueles que têm vivido uma vida sem propósito, sem sentido, tentando acertar, tentando melhorar a vida. Talvez até vivendo tranquilamente, mas ainda assim não entendem qual o propósito de estarem nesse mundo, nem têm certeza de vida eterna, nem também se preocupa com o fim da vida. Que hoje à noite o teu Santo Espírito possa transformá-los, regenerá-los e que eles possam te servir e te adorar. A nós que já te conhecemos, ó Pai, dai-nos, ó Deus amado, ainda mais firmeza, coragem, ousadia. Fortalece, ó Deus, em meio a essa jornada, em meio aos dias difíceis, às lutas da vida cristã. Ó Deus amado, vem nos fortalecer, para que nós não venhamos desviar, para que nós não venhamos nos afastar de tua presença, para que nós não venhamos ser seduzidos pelos encantos do mundo. Firma os nossos passos, ó Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.